Boa noite, narrações sombrias. Sempre fui uma pessoa normal como qualquer um que vive por ali. Trabalho há 10 anos como enfermeiro no Hospital Municipal São Domingos, na zona rural de Goiás. Me chamo José Benedito, mas todos lá me chamam de Zé. Gente simples de interior. Nunca dei bola para a história de alma penada, assombração ou esses causos que o povo conta em roda de tereré. Até aquela noite. Era uma sexta-feira, plantão da madrugada. A ala vermelha estava lotada. 2 acidentes de moto, um AVC, uma mulher com uma crise de convulsão, mais um homem com suspeita de envenenamento. O tipo de noite em que a gente só respira fundo quando o sol nasce. Na correria entre aplicar medicamento e conter familiar histérico, notei uma coisa estranha. Uma das macas estava fora do lugar. Aquelas macas de ferro velho que rangem quando a gente empurra. Só que essa, a número 4, ninguém usava fazia dias. Estava sempre encostada no fundo do corredor, perto da sala de necropsia, quebrada e esquecida. E naquela noite, apareceu do nada no meio do corredor. Ô Djalma, tu tirou a maca velha do canto? Perguntei ao técnico de enfermagem mais antigo da equipe. A que maca, Zé? A 4? Aquela tá sem roda, pô. Nem mexo mais com aquilo. Fui até ela. A maca estava limpa. Estranhamente limpa. Nem poeira. E tinha marca de corpo nela, como se alguém tivesse deitado ali havia pouco. O lençol não era do hospital. Era um pano grosso, bordado, daqueles que a gente vê em casa de vó com um cheiro forte de cânfora e terra molhada. Deixei pra lá. Puxei de volta pro canto, mesmo rangendo. Mas 20 minutos depois, ela estava de novo no meio do corredor. Dessa vez, um dos pacientes, o seu Raimundo, um senhor com derrame, começou a gritar. Mesmo paralisado do lado esquerdo, o homem se agitava, apontava para a maca e berrava. Ela voltou! Ela voltou! A filha da mãe seca voltou! Fiquei gelado. A mãe seca é uma história do interior, do tempo da minha bisavó. Dizem que era uma parteira que perdeu os filhos afogados num açude e depois passou a roubar crianças dos outros. No fim, foi linchada, enterrada viva e jurou que voltaria pelas mãos dos que cuidam dos vivos. Nunca levei a sério. Ô, seu Raimundo, calma. Ninguém voltou, não. O senhor tá vendo coisa. Ela quer o que é dela. E disse que vai levar na maca. Sempre leva na maca. Tentei dar sedativo no velho. Ele chorava, implorava pra gente não deixar ela entrar no quarto. A maca ficou ali, parada. Eu até travei as rodas com fita isolante, só para garantir. Mas toda hora, ela voltava. No fim do corredor, perto da luz que piscava, comecei a sentir um cheiro. Não era mijo, nem sangue, nem éter. Era matéria apodrecida, misturada com flor do campo. Um cheiro de coisa viva que morreu faz pouco e foi enterrada errado. Na mudança de turno, à 1h da manhã, só restávamos eu, Djalma e uma enfermeira novata chamada Lourdes. Ela era de Trindade, quieta, religiosa e sempre andava com 1/3 no bolso. Lourdes chegou pálida da sala de descanso. Disse que tinha ouvido batidas, 3 batidas secas, na porta da sala de necropsia. Fui lá com ela, ninguém, mas no chão, pegadas descalças, sujas de barro. Indo em direção ao corredor da ala vermelha. E a maca, adivinha? Estava lá, sozinha, no meio, como se esperasse alguém. Isso aqui tá errado, murmurei. A avó dizia que tem morto que não aceita enterro, respondeu Lourdes. Quando a alma não acha corpo, tenta pegar o de quem tá de saída. O hospital é cheio de gente de saída, né? Engoli em seco. Djalma riu, como sempre. Ah, para com isso, Lourdes. Tu acha que espírito precisa de maca agora? Vai dormir, menina. Mas naquele instante, as luzes da ala apagaram por completo. Ficamos na penumbra, só as luzes de emergência, aquelas vermelhas funcionando. E aí, ouvimos o som.
chiado de rodas, arrastando, devagar, pela cerâmica. Não era nossa, não era ninguém empurrando, era ela. A maca se movia sozinha, sozinha. A Lourdes começou a rezar baixinho. Eu congelei. Djalma foi até ela com um taco de madeira na mão, feito para prender porta de ambulância. Mas quando chegou perto, pelo amor de Deus, ela tá deitada ali, Zé, gritou ele. E eu vi, por uma fração de segundo, um vulto deitada na maca, corpo seco, olhos fechados, vestido branco encardido e cabelos grudados no rosto. Parecia mulher, parecia vazia. Djalma caiu para trás. Lourdes desmaiou. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. A maca continuou se movendo. Seguiu pelo corredor até o quarto do seu Raimundo. Quando entrei no quarto, o leito estava vazio, o monitor desligado. Nenhum sinal de parada cardíaca, nenhum alarme. Ele simplesmente não estava mais ali. E no lugar da cama, a maca, parada, sozinha. O lençol bordado estava sobre ela, como se alguém tivesse acabado de sair. No canto do lençol, bordado à mão, MS, 1932. Lourdes acordou. Tremendo, disse uma única frase. Ela só precisa de um para descansar, mas sempre volta para buscar o próximo. Eu pedi transferência no dia seguinte e nunca mais pisei naquela ala. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ouço o som das rodas e sinto o cheiro de flor de campo com coisa podre. Fui transferido para o ambulatório externo do hospital. Achei que ia conseguir respirar, que longe da ala vermelha a coisa ia ficar para trás. Mas o problema de ver o impossível é que ele continua te vendo de volta. Depois do caso do seu Raimundo, ninguém mais falou da maca. A direção fez de conta que foi erro de registro. O corpo do velho foi dado como transferido para Goiânia, mas eu sabia que ele não saiu dali com vida, e muito menos por meios normais. Passei dias tentando esquecer, até que numa manhã abafada de segunda, Lourdes apareceu no ambulatório. Estava pálida, mais magra e com os olhos fundos. Trazia um caderno velho nas mãos envolto em plástico. Preciso te mostrar uma coisa, Zé, ela disse. É da minha avó. Ela trabalhava de parteira e benzedeira lá em Trindade. Deixou esse caderno antes de morrer, com coisas que não devia ter escrito. Abri o caderno. Folhas manchadas, rabiscadas com caneta azul e lápis. No meio de receitas caseiras para dor de cabeça e inflamação de garganta, havia uma lista de nomes, centenas deles, datas ao lado, sempre datas de morte. E alguns tinham algo escrito ao lado, levado pela maca. Entre eles lá estava, Raimundo das Dores 2023. Meu coração congelou. Era ele. Isso é um registro? Perguntei. É o livro negro da minha avó. Ela dizia que a mãe seca não podia sair da terra sem ajuda, que de tempos em tempos, quando o mês e o dia se alinham, a porta se abre num lugar de dor e ela envia a maca para buscar mais um. Isso é superstição, Lourdes. Isso é... Mas não terminei, porque meus olhos bateram em outro nome da lista. José Benedito, 2023. Sem data exata, sem anotação, apenas o meu nome. Como assim? Sussurrei. Eu tô aqui, vivo. Ainda, mas se ela marcou, ela vai tentar. Não é você quem decide. Aquela semana evitei turnos noturnos. Dormia mal. Via sombras paradas perto da minha cama. Barulhos de rodinhas arranhando o piso de casa. Achei que estava ficando doido. Fui até uma rezadeira, a Dona Mazinha, no bairro do Fundão. Ela me olhou, me cheirou e cravou. Tá marcado. A maca sabe teu nome. Perguntei se dava para desfazer. Ela disse, só se queimar o pano. Que pano? Aquele lençol bordado. Ele é a âncora. Enquanto existir, ela vem.
e vem de dentro da terra como uma mulher seca e decidida. Voltei ao hospital. Sabia que estava fazendo merda, mas entre o medo e a dúvida, fui até a ala vermelha. Deixei meu crachá com o vigilante e entrei pela lateral, onde guardavam as macas velhas. E lá estava ela, a número 4, sozinha. Mas agora, coberta com um lençol bordado, o mesmo. Peguei o pano, tremendo. Enfiei numa sacola, saí dali e fui direto ao terreno baldio atrás do hospital. Botei fogo. O tecido não queimava, fedia, estalava. Saía uma fumaça escura e densa, com cheiro de vela de defunto e couro queimado. Mas finalmente virou cinza. Voltei para casa naquela noite acreditando que tudo tinha acabado. Queimei o lençol, livre. Mas às 3h17 da manhã, acordei com batidas na minha porta da frente, secas. 3, como no hospital, como na porta da necropsia. Olhei pela janela. Nada. Nenhuma alma na rua. Mas no chão da varanda, marcas de rodinhas, sujas de barro. E ali, riscado com o próprio barro. Você tirou o corpo, mas não o nome. No outro dia, voltei ao hospital. Falei com Djalma. Ele também estava estranho. Disse que um paciente novo havia sido internado na ala vermelha. Um menino de 9 anos chamado João Cardoso. Nome comum, né? Comentei. Pois é, mas sabe o que é estranho? Esse menino foi internado na maca 4 e quando os pais perguntaram, disseram que foi ele mesmo quem escolheu. Ele apontou e falou, é ela quer essa. Congelamos. Djalma, que antes ria de tudo, agora falava baixo, olhando para os lados. Disse que o menino estava vendo coisas, chamando uma mulher sem olhos de mãe, e que todo dia, às 3h17, acordava e sentava na beira do leito como se esperasse alguém. E o sobrenome Cardoso? Perguntei. Por quê? Porque no caderno da sua avó, o sobrenome mais repetido era esse, Cardoso. Lourdes confirmou dias depois. Segundo sua avó, a linhagem de Cardoso foi a que condenou a mãe seca ao destino final. Foram os homens dessa família que a enterraram viva. Desde então, todos os descendentes carregam uma espécie de dívida ancestral. E ela vem buscar. Na noite seguinte, o menino desapareceu. A cama estava arrumada. Nenhum sinal de invasão. A única coisa fora do lugar era a maca 4. Estava parada ao lado da janela, apontada para fora, como se tivesse saído e voltado. No apoio de ferro lateral, alguém, ou alguma coisa, escreveu com o dedo sujo. Você ainda é meu, Zé. Depois daquilo, pedi demissão. Simples assim. Levei quase 15 anos para passar num concurso para o hospital e larguei tudo numa semana. Me chamaram de covarde, de doido, de fraco. Ninguém entendeu, mas ninguém viu o que eu vi. Fui embora para a cidade vizinha, Trindade, aluguei um quartinho nos fundos da casa de uma senhora chamada Dona Juraci, viúva, evangélica. Vendia pão de queijo e chá gelado na porta. Me tratava bem. Mesmo com meus pesadelos, meus tremores e os remédios para dormir que não faziam mais efeito. Na primeira semana, tentei esquecer. Apaguei o número de Djalma. Não respondi Lourdes. Queimei o caderno da avó dela no fogão a lenha da Dona Juraci, mesmo sem contar a verdade. Achei que com tudo destruído, o passado ia ficar para trás. Mas nomes não queimam. Na segunda-feira, Dona Juraci bateu à minha porta às 6 da manhã. Estava pálida. Tem uma coisa no quintal, seu Zé, disse ela tremendo. Levantei e fui atrás dela. Na terra batida do quintal, as mesmas marcas. 2 linhas paralelas de rodas indo e voltando. Mas o que me gelou a espinha foi o que havia no meio. Uma flor murcha espetada no chão com um alfinete. Ela me olhou e disse sussurrando, isso é despacho de finado.
coisa que não se deve tocar. Peguei a flor com um saco, joguei longe e voltei para o quarto. Meu peito doía. Acordei com a sensação de que meu nome havia sido gritado de longe. Um grito surdo, como alguém me chamando debaixo da terra. Liguei para Lourdes. Ela atendeu de imediato. Ele está com você, né? Perguntou. Eu vi no sonho. O quê? A mãe seca. A maca. Eu vi sua porta. Ela está te rondando. E o problema não é ela levar. O problema é quando ela não pode levar. Fiquei em silêncio. Quando ela é impedida, ela faz pior. Se não pode ter você, ela marca outro. Alguém perto, alguém inocente. Foi aí que entendi. O menino, o Cardoso, ele foi levado por minha causa. E se eu continuasse fugindo, outro viria. Outro inocente. O que me restava então? Aceitar ou descobrir um jeito de desfazer? Fui até uma curandeira antiga de Trindade, a mãe Zefa, mulher de 90 e poucos anos, sentada numa cadeira de balanço com um lenço branco na cabeça. Quando entrei, ela só disse: sentou na maca, né? Assenti. Então o barro já te conhece. E se o barro te conhece, ela também. Expliquei sobre a mãe seca, o lençol, os nomes, o caderno, tudo. Ela balançou a cabeça, cuspiu no chão e falou: isso não é folclore, meu filho. Isso é castigo enterrado vivo. A mulher que chamam de mãe seca foi deixada para morrer debaixo do hospital velho, antes mesmo de ser hospital. Antigamente era uma casa de escravos doentes. Ela era parteira. Abortava os bebês das sinhás, lavava o sangue, enterrava no mato. Quando quiseram calar, a enterraram junto com as crianças. Mas ela nunca parou de gritar. Tem como desfazer? Enterrando ela direito. Como? Ela se levantou devagar. Puxou debaixo da cadeira um pano preto com algo embrulhado. Precisa do osso, o osso dela. Está dentro da maca. É por isso que ela arrasta. A roda do lado esquerdo guarda o que sobrou. Você vai tirar, levar até a raiz mais antiga da terra dela, uma figueira caída perto do Rio Velho, e enterrar lá antes das 3h17. Só assim o nome sai. Peguei o embrulho. Era só uma vela preta, sal grosso, uma corda vermelha e um desenho feio de uma mulher deitada numa maca, com as pernas dobradas para dentro como se fossem de pau seco. Se não der tempo, se você não conseguir, o nome volta para o topo. E ela vem a pé. Voltei ao hospital naquela noite. Sabia que era loucura, mas fui. Consegui que Djalma me deixasse entrar. Só ele ainda acreditava. A maca tá trancada no depósito, disse ele. Depois do menino sumir, ninguém mais quis usar. Invadimos o depósito com um pé de cabra. A maca estava lá, igual, parada, de frente para a parede. Quando a viramos, a roda da esquerda não girava mais. Estava emperrada, dura como pedra. Djalma se agachou e disse: parece que tem coisa presa. Puxamos juntos. E ali, enrolado numa gaze grossa e escura, estava um pedaço de osso pequeno, como de uma criança, mas esbranquiçado como coisa velha, muito velha. O cheiro era de cova. Djalma quase vomitou. Eu tremia tanto que quase deixei cair. Enfiei o osso no pano da mãe Zefa, amarrei com a corda, botei tudo dentro de uma sacola térmica e saí correndo. Chovia. O barro encharcava os sapatos. Peguei a estrada até o rio, onde ficava a figueira. Cheguei lá às 3h10, 7 minutos para enterrar. Cavei com as mãos. A terra estava dura, como se não quisesse abrir, mas consegui. Enterrei o osso, joguei o sal, a vela, recitei as palavras que a velha me deu. 3h17. Nada aconteceu, mas no silêncio, o som de rodinhas desaparecendo no breu. Voltei para casa no dia seguinte. Fiquei uma semana sem ver ou ouvir nada. Dormi bem. Comi. Sonhei com meu pai, com meu cachorro de infância. Tudo parecia em paz. Até hoje. Hoje, Dona Juraci me chamou cedo, com o mesmo rosto pálido de antes.
Chegou uma carta para o senhor. Abri o envelope. Papel marrom. Carta datilografada. Apenas uma linha. O nome saiu do topo, mas não saiu da lista. E no rodapé, desenhado à mão com tinta vermelha: Cardoso. A carta com o nome Cardoso ficou na minha mão por minutos. Meus olhos corriam a linha curta da mensagem, como se pudessem reverter o que estava escrito. O nome saiu do topo, mas não saiu da lista. Parece pouco, parece só um aviso. Mas quando se viveu o que eu vivi, entende, isso é uma ameaça escrita com palavras veladas. Como se dissesse: você atrasou o que já era certo, mas não parou nada. Fiquei parado no quintal de Dona Juraci, sentindo a brisa da manhã encostar nas costas como uma mão gelada. Voltei para o quarto e queimei a carta. Mas mesmo o fogo demorou mais do que devia para consumir aquele papel. 3 dias depois, Djalma me ligou. Você tá bem? Perguntou. Depois daquela noite, até que sim. Pois é, eu não. Ele estava com a voz rouca e me confessou que desde que mexemos na maca, ele vinha ouvindo o som da roda emperrada rolando pelo corredor do hospital, mesmo de madrugada, com o hospital vazio. Ontem, Zé, eu juro por tudo, eu vi ela empurrando, mas a maca estava virada para trás, como se quem estivesse deitado fosse eu. Minha garganta secou. E você sentiu alguma coisa? Tipo, seu nome? Não, mas recebi uma carta hoje, igual a que você descreveu, só que com outro nome. Silêncio. Que nome? Perguntei. Lourdes. Saí correndo, peguei o ônibus para a cidade vizinha, onde Lourdes morava. Cheguei de noite, bati na porta. A mãe dela abriu, me olhou com surpresa. Lourdes está internada. Teve um desmaio estranho. Acordou falando frases sem nexo, tremendo e pedindo para não deixarem a maca entrar. Corri até o hospital. Lá estava ela, acamada, olhos vidrados. Quando me viu, chorou. Ele me chamou, o menino, o Cardoso. Ele sussurrou que estava frio, que ela não o levou, que ficou lá. Que ficou onde? Ela olhou para o teto. Dentro da maca. Naquela noite, enquanto eu dormia sentado numa cadeira no quarto dela, tive um sonho. Estávamos de volta no hospital, mas os corredores estavam cheios de crianças, todas caladas, cobertas por lençóis. Meninos e meninas com nomes simples, nomes comuns, nomes esquecidos. Uma mulher passava empurrando uma maca, mas estava vazia. A mulher era toda de pano, como se fosse feita de tiras de lençóis costuradas, com os olhos vazios. Mas algo me chamou a atenção. A roda esquerda não arrastava. Ela girava como nova. E então a mulher parou, me encarou e apontou. Se não entra um nome novo, o velho não descansa, sussurrou com voz de pedra quebrada. Acordei suando. Lourdes me encarava. Vai ter que voltar, Zé. Ela não vai parar. Voltar onde? No hospital, no porão, onde era a casa velha. Ela estava certa. Tínhamos enterrado o osso, mas não o nome. Voltei ao hospital com Djalma. Era madrugada. Passamos pela portaria sem ninguém ver. Fomos até o porão. Aquilo era mais antigo do que tudo. Pedras de barro, chão rachado, cheiro de mofo. Lá embaixo, escondida atrás de tábuas velhas, havia uma porta baixa. Precisamos rastejar. Do outro lado, um cômodo minúsculo, como uma cela. Na parede, riscos, nomes, centenas, alguns riscados, outros ainda nítidos. Alguns pareciam escritos com unha, outros com sangue seco. E bem no centro da parede de barro, iluminado pela lanterna do celular, lá estava Cardoso, escrito várias vezes, de formas diferentes, como se ele tivesse morrido muitas vezes. Esse nome, murmurei. Ele é o laço, disse Djalma, o nó do fardo. Precisa ser apagado. Tentamos cavar, raspar,
queimar. Mas o nome não saía, como tatuado no barro, como parte da fundação. Até que Djalma, em silêncio, tirou do bolso um pedaço de pano velho, uma pulseira infantil. Encontrei isso outro dia na maca. Olhei. Estava escrito com caneta escolar, Cardozinho. Isso era dele, Zé. Do menino. Acho que se devolvermos, o nome vai embora. Levamos o pano até o cemitério velho da cidade. Procuramos túmulos antigos até encontrar uma lápide gasta. Sebastião Cardoso, 1991-1999. 8 anos. Fizemos o ritual de Mãe Zefa. Enterramos a pulseira, rezamos. Djalma chorou. Naquela noite dormi sem pesadelos. No dia seguinte, Lourdes esteve alta. Ria, comia. Estava leve. Tudo parecia ter terminado. Mas hoje, quando acordei, havia um envelope debaixo da minha porta. Papel marrom, datilografado. Quem tenta apagar o nome, carrega o próximo. E o nome embaixo, escrito em vermelho, Juraci. Dona Juraci. O nome dela, tão simples, tão vivo, agora impresso com tinta vermelha num papel que cheirava a cera e mofo. E pior, ninguém deveria saber que ela nos ajudou. Ela só preparou a erva, só indicou o lugar, nunca pisou no hospital, nunca viu a maca, nunca ouviu o nome Cardoso. E ainda assim, lá estava ela, a próxima. Fui até a casa dela correndo. O sol ainda nem tinha nascido e a cidade parecia suspensa em um silêncio pesado. O tipo de silêncio que antecede o que não tem volta. Bati na porta. Dona Juraci, sou eu, Zé. Nenhuma resposta. Forcei a maçaneta. A porta cedeu com um rangido quase tímido, como se até ela estivesse com medo. A sala estava do mesmo jeito, a chaleira no fogão, as ervas penduradas, os bibelôs católicos e os olhos de Fátima, tudo no lugar, menos Juraci. No quarto, a cama arrumada, travesseiro intacto. Um detalhe me fez travar. Havia um arranhão comprido no chão de madeira, indo da porta até a janela, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Não parecia móvel, era estreito, como uma maca. Comecei a suar. Gritei o nome dela, procurei no quintal, nos fundos, no galinheiro, nada. Só achei uma coisa, um papel grudado com uma faca na goiabeira. O mesmo papel pardo, as mesmas palavras batidas à máquina. Ela não quis ouvir. Agora é ela quem chama. E embaixo, escrito à mão quase infantilmente. Rodou, rodou, parou. Voltei para a cidade sem saber o que fazer. Reuni Djalma e Lourdes, contamos tudo o que sabíamos. Falamos dos nomes, dos riscos no porão, do cemitério, da pulseira. Djalma sugeriu que voltássemos ao hospital, mas Lourdes balançou a cabeça. A coisa não está mais no hospital, está com a gente. Onde vamos, ela vai. Mas por que agora, me perguntei. O que despertou isso? Silêncio. Foi Lourdes quem falou. E a maca? A quebrou o ciclo. Ela devia carregar o mesmo. Até o fim. Mas vocês viraram, desviaram, mudaram o caminho. E agora ela procura um nome certo para rodar. Eu tentei manter a razão. Disse que aquilo podia ser apenas um surto coletivo, que a mente humana era impressionável. Mas lá no fundo eu sabia. Isso era mais antigo que a nossa lógica. Pesquisamos. Fomos ao cartório, buscamos registros antigos do hospital, conversamos com um senhor chamado Elias, que havia sido coveiro nos anos 80. Ele contou que antes do hospital, o terreno era de uma antiga casa de caridade, um asilo improvisado durante uma epidemia de tifo. Crianças e velhos morriam ali, juntos, todos jogados em fossas rasas. E havia uma lenda entre os antigos. Uma cuidadora chamada Ercília, que fazia o trabalho de enterrar os corpos sozinha, mas ela mesma sumiu sem deixar nome. Acreditavam que ela não tinha sido enterrada, tinha sido esquecida, e com ela ficara um nome, ou melhor, um peso. E onde ela foi vista pela última vez? Perguntei. Elias coçou a barba rala.
Dizem que a última vez foi no corredor dos fundos, onde hoje é o centro de traumatologia. Lourdes engasgou. Ali foi onde deixamos a maca. E tudo se encaixou. O nome Cardoso era uma âncora, uma forma de manter a maldição presa. Um nome comum, fácil de reaparecer, talvez usado várias vezes. Um ciclo. E a maca, ela era o altar móvel. Um instrumento que precisava estar em movimento. Quando paramos, quando viramos, quando tentamos devolver, ela não soube mais para onde ir e então começou a procurar. Mas por que os nomes? Por que tantos nomes comuns, brasileiros, de raízes populares? Porque ninguém presta atenção neles. E talvez esse fosse o segredo. O que ninguém nomeia, ninguém percebe. Foi Djalma quem sugeriu algo ousado. E se enterrarmos o nome, literalmente? Mas não qualquer nome, o nosso. Como assim? Cada um escreve seu nome completo. Enterra num lugar sem história, um lugar sem passado. Deixa ali, para ela seguir. A ideia era absurda, mas era o único plano que tínhamos. Fomos até um campo de terra batida, fora da cidade. Cada um levou um pedaço de papel com o próprio nome completo. Enterramos debaixo de uma pedra, longe de tudo. Mas enquanto jogávamos a última pá de terra, ouvimos um som. Rodando. A roda de metal. A roda emperrada da maca, vindo do meio do mato. Ficamos em silêncio, respirando com o peito travado. E então, Djalma murmurou. Tá vindo. Como sabe? Ele apontou para o chão. As pedras vibravam, levemente, como se algo pesado estivesse se aproximando. Viramos as costas e corremos. Nunca mais falamos sobre isso. Lourdes se mudou. Djalma largou o hospital. E eu continuo aqui, fingindo que nada aconteceu. Mas hoje, ao abrir o armário de remédios do meu novo posto de saúde, vi um papel grudado atrás das caixinhas de paracetamol. Papel pardo, datilografado. A pedra não é túmulo, é só pausa. E embaixo, a escrita à mão. Você voltou a usar o nome. Sim, assinei um documento ontem. Usei meu nome completo, achei que estava tudo bem, achei que tinha terminado. Mas agora, enquanto escrevo isso, ainda coisas vindo de algum lugar. Um som de ferro contra azulejo. Uma roda, arrastando e se calhar chamando por você. Meu amigo, você ainda vai ouvir nossos relatos se você seguir e deixar um like neste vídeo.